E aí, pessoal, estamos aqui mais um dia para a gente bater um papo com um amigo que o Leite me trouxe, né? Então, hoje tem a honra aqui de bater um papo com o Anderson Tresse, até já com o boné ali da fazenda, né? Do projeto dele, que é super legal, Souza e Tresse. Então, primeiro queria te agradecer, Anderson, por disponibilizar seu tempo aí, prontamente atendeu o meu pedido, né? Então, muito obrigado por separar um tempinho para bater um papo com a gente aí. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a turma antes da gente começar o bate-papo também. Ô, Daniel, coisa boa. Prazer é todo meu, você sabe, né, Daniel? Você falou muito bem aí. A paixão pelas vacas trouxe essa amizade, junto com o trabalho, com um monte de coisa, né? Mas vamos lá, né? Me apresentando, como você falou, Anderson Tresse, Souza Tresse. E é legal fazer tipo, acho que o Faustão faz muito isso, a gente vai entendendo quando a gente vai ficando mais velho. É o filho do Rogério e da Helenice, neto do seu Alfredo, da dona Geni, neto do seu Manel, da dona Ercília. Então, acho que isso já começa a explicar tudo, sabe? Quando eu falei isso aí, são toda a raiz da família apaixonada por gado de leite. Então, isso, assim, acho que explica toda a paixão, dedicação e todo o caminho que a gente traçou até aqui. E sendo uma família tradicional da Zona da Mata Mineira, né, que a gente é, então a gente sofreu bastante, várias gerações aí do leite quase acabar, da gente retornar. E eu fiz, né, técnico agrícola em Barbacena, depois fiz mestrado, veterinária, né, e mestrado em Viçosa, e trabalhamos um pouco a campo, estamos sendo produtor de leite hoje, consultor, enfim, a gente é bastante coisa, mas o foco somos apaixonados por leite. É, isso Eu e aí. toda a família. Bom, não, e explica tudo, na verdade, sobre a paixão e o desejo de voltar para a atividade aí de maneira prática, Sim, muito mais no dia a dia, que é o que está acontecendo hoje. Só que antes eu queria até que você contasse um pouquinho da história, né, né, o porquê de você ter escolhido fazer técnico agrícola e veterinária, está explicado aí já, né? sim. Mas assim que você formou, o que aconteceu, o que você foi mexer, como é que foi a sua experiência e depois conta um pouquinho como é que foi a sua ida para o retorno para a fazenda também, depois dessa experiência fora de casa, vamos falar assim. Sim. Quando a gente forma, né? Então, assim, toma várias decisões, tomei decisão, inclusive, de fazer o mestrado, né? E gera várias dúvidas, né? Ou vou para o doutorado, será que vou para o mercado de trabalho? Enfim, é muito complicado tomar as decisões que a gente tem muita oportunidade. E quem se dedica consegue ter muita oportunidade. Então, tive o privilégio de ter algumas. E pela paixão de estar diretamente, né, trabalhando a campo, eu tomei a decisão de não fazer doutorado e fui trabalhar numa empresa de nutrição. O mestrado foi em nutrição, fui direcionado. E não ir direto ajudar no projeto de casa, tocando, né, única exclusivamente, foi uma decisão por tudo, por toda a história anterior, que a fazenda quase parou de tirar leite em algum momento, né? A produção quase zerou, chegou a 100 litros, né? E ao longo da faculdade, eu, junto com a minha irmã, fomos ajudando, dando a consultoria, né? Meus pais são pessoas maravilhosas, foram crescendo a produção, mas não comportava receber um recém-terminado no mestrado, né? Não teríamos condições de gerar renda suficiente para mim e para o meu pai e para minha mãe, né? Então, assim, aí a decisão foi trabalhar, inclusive, não só por isso, mas também para ter uma experiência de outras fazendas, viver isso realmente, sabe? Então, o primeiro passo foi trabalhar numa empresa de nutrição, que a gente compartilhou alguns caminhos juntos aí, teve bastante, você ajudou a gente bastante em vários treinamentos, fazendas, enfim, com a sua experiência, né, Daniel? Não, Você legal quer que, demais. você quer que conte um Não, pouco mais da experiência do trabalho em si, só para não, eu falo entender? assim, porque, e aí nesse momento que você entra para a empresa de nutrição, você faz a parte comercial,
Então, você trabalhou ali com meta de Isso. venda, por exemplo, e ao mesmo tempo era um trabalho técnico, né? Ou seja, Uhum. não era a venda pura, né? Ou seja, Sim, existia sempre uma entrega de serviço, de apoio técnico aos produtores e tudo, né? sim. E aí E, depois você também acabou trabalhando um pouco como consultor, né? Ou uhum. seja, conta um pouquinho como é que foi esse início da carreira aí, você trabalhando e já caindo, sendo responsável, por exemplo, pela dieta das fazendas e tal. Sim. Uma das coisas que chamou a atenção, né, para entrar na empresa foi justamente a venda técnica, né? Uhum. A gente poder levar o produto de qualidade, mas para ele funcionar teria que dar a consultoria junto, né? Não era uma consultoria paga por fora, estava tudo incluído dentro da tecnologia do produto, mas poder dar essa assistência e fazer com que o sistema como um todo desse certo é o que chamou a atenção, né? E eu, durante a faculdade, né, sempre também trabalhei dando assistência nos programas de extensão, no nosso caso, o Família do Leite, na faculdade. Então, isso ajudou já a entrar nessas fazendas com essa noção. Realmente, entrar direto na empresa, sem nenhuma bagagem anterior, seria bastante complicado, né? Então, assim, entrar depois do mestrado e poder tomar conta de uma dieta de alguma fazenda, né, auxiliar a equipe técnica, essa bagagem feita de vários estágios anteriores, né, no mestrado e tudo, foi fundamental, né? Senão teria que ter muito treinamento aí com você, Daniel, para a gente dar dado conta sozinho. Mas isso aí foi fantástico a experiência. Então, durante todo o tempo de empresa. E assim, o decorrer para eu virar apenas o consultor foi o caminho que eu acho que agora mesmo a gente deve ter algum gancho aí para a gente entrar nessa história. Mas quando eu voltei para e optei, né, por fazer a sociedade com meu pai aqui na produção de leite, aí eu algum tempo era consultor, que a fazenda estava pequena ainda também continuava não comportando, né, o salário sair apenas daqui da atividade de leite. Aqui é uma propriedade bem pequena. Então, eu continuei na consultoria. Mas é muito legal, porque o trabalho foi tão interessante na época da empresa de nutrição, que várias propriedades que eu trabalhava vendendo produto, ela me contratou depois e me indicou para outros produtores. Uhum. Justamente as propriedades que eu trabalhava na época que vendia o produto, dava consultoria junto. Então, Legal. assim, é muito evidente que o trabalho via esse produto foi bem sucedido, porque os produtores gostaram do trabalho, do produto e reconheceram esse pacote como um todo, né? E deram oportunidade depois que eu saí da empresa. Então, assim, foi muito bacana. E sair da empresa por opção, uma ótima conversa com o dono da empresa na época. Então, assim, foi tudo muito bem resolvido. Uhum. Foi uma etapa concluída para a gente passar para outra, sabe? Isso Legal. acho que foi bem legal. E além dessa paixão, é claro, né? Da vontade de querer voltar e investir, né? Ou seja, você dar consultoria, ajudar produtores a produzir melhor e etc., é algo que com certeza te dava prazer naquilo que você faz, né? Naquilo que você estava Com fazendo. certeza. Mas ao mesmo tempo tinha uma inquietude aí, uma vontade de voltar para casa e tornar o negócio diferente, né? Ou seja, Exatamente. como é que foi essa tomada de decisão aí antes? Daniel, essa paixão por vaca é muito louca, né? Só quem nasceu no meio aí e fala, o pessoal fala, meus amigos mais próximos, até professores, inclui no top 3 de mais apaixonados por vaca, pessoas que me conhecem, ó, você está no top 3 com certeza de mais maluco aí por vaca, né? Então, assim, poxa, eu tava durante o dia, né, qualquer cantinho do dia que eu tinha, eu ligava com meus pais para saber como estava aqui, o que estava acontecendo. Então, assim, todo dia, uma, duas, três ligações por dia, sabe? Desde a época da faculdade. Isso não passava, só continuava. E como a gente, né, fala a gente, eu e minha irmã sempre junto, minha irmã é zootecnista, então, assim, a gente já estava dando alguns conselhos e as coisas estavam acontecendo. Então, como estava acontecendo as coisas aqui, crescendo,
E chega no momento, pô, a gente estava lá nos 100 litros, aí na hora que chegou 200, 300, 500, 700, chegou uma hora de eu precisava de alguma virada, sabe? Para continuar a crescente. E essa virada precisava de investimento e mais dedicação em loco. Então, só os conselhos não estavam adiantando. Precisava de entrar com trabalho em loco e também um investimento, né? E aí, minha irmã já trabalhando em outra região, longe daqui, uns 700 quilômetros. E eu trabalhando um pouco mais próximo, né? Justamente para tentar ficar próximo mesmo. Foi a opção por trabalhar nessa empresa aqui, a 180 quilômetros de casa, estava mais próximo. Então, via a necessidade de ter um estímulo a mais para meus pais, porque eles estavam aqui tocando, mas sem eu e sem minha irmã. Então, assim, não estava muito clara a sucessão, sabe? Então, para continuar dando um salto, precisava não só de um conselho pelo telefone, precisava de, além de investimento, ter um trabalho em loco para dar o estímulo necessário para continuar a crescente, porque naquele momento o sistema não comportava crescer mais, sabe? Não, bem legal. E aí, querendo ou não, é um passo duplo, né? Eu falo, você deixa uma carreira que estava indo super bem e bota suas fichas, né, suas economias e direciona para aquilo, mas é um empreendedorismo, né? Ou seja, é uma maneira também de trabalhar esse empreendedorismo. E aí, o que vocês desenharam? Ou seja, o que vocês desenharam de crescimento? Qual que é o plano da fazenda hoje? Vocês já tinham uma genética muito boa, já aí atrás dá para ver os troféus aí de conquistado em torneio leiteiro também. Sim. Então, assim, já existia um rebanho, uma base super legal, né? Mas como é que está hoje a fazenda e quais são os planos para frente agora? Então, o Daniel, o desenho, né? Quando a gente começou, sempre volto lá que a gente chegou sem litros de leite. Então, a gente desenhou primeiro um projeto com um sistema rotacionado de piquete. E a gente fez a coisa da maneira que a gente acha que foi muito bem sucedida. Então, a gente chegou, poxa, até 20 de média no sistema de piquete ao longo do ano, sabe? Quando dava um suplemento na época do inverno, chegava a 22. Então, assim, tava indo legal. Só que quando chegou 35 vacas, indo para 40 vacas no piquete, na época das chuvas, não tinha condição, sabe? Porque a topografia aqui, né, não é tão favorável, então as vacas tinham aqueles pontos que elas poderiam deitar, né? E aquilo virava um lamaçal e aumentava a mastite, não tinha como. Então, a gente tentou levar para outros lugares, fazer sombrite, mas não tinha muito o que fazer, porque a gente conseguia uma CCS de 200, 150, na melhor das hipóteses, na seca, e nas águas a gente ia para quase 500, entendeu? Usando os melhores pré, pós-dip, tudo de bom, mas não aguentava, sabe? Então, e aqui nós estamos na zona da mata, que a gente tem chove bastante, sabe? Então era muito marcante essa chuva aqui. Então é muito barro mesmo, não tinha como. E aí, Daniel, quando a gente estava nessa faixa dos 700 litros de leite para 800, a gente resolveu colocar um freestyle. É um freestyle, meu cunhado fala para não chamar de caipira, sabe? Dizer que ficou muito bem feitinho, então dizer ele que é um freestyle, sabe? E ficou bem ajeitadinho, Não sim, sabe? diminua. Exatamente. Mas a gente conseguiu fazer o ano passado a 2.200, R$ 2.300 por vaca, sabe? Bom demais. E foi no final do ano passado. Então, agora a gente chegou no patamar de 1.100 litros. Esse freestyle é para 24 vacas. As vacas que estão lá dentro, elas estão com 33 litros de média. E as outras, naturalmente, assim, não é de 12 horas a ordenha, não é assim, o real, poxa, lá dentro está isso, porque as vacas de final de lactação estão fora. Então, a média total do rebanho são 26 litros de 12 em 12 horas as ordenhas. Considerando que a gente tem uma parte do gado ainda girolando,
eu acho que está uma média Muito interessante aí, sabe? De ordem de 12 em 12 horas. E o que que a gente desenha, Daniel? A gente poderia estar até uma produção um pouco melhor agora. Só que eu tenho projetos também para ter uma propriedade mais próxima de Viçosa, onde a minha noiva ela está e acho que vai ficar por um bom tempo lá. Então a gente deve dividir o projeto, né? Então vamos chamar assim no futuro, quem sabe um grupo Souza e Trece, né? Então não tem como não falar do segundo projeto também, que eu acho que é para estender a produção, porque eu já estou investindo, né? Então, por exemplo, a gente vendeu esse ano mais de 20 animais adultos, justamente para investir em terra. Então, a gente poderia, nessa escala, só para situar a turma, tem 3 anos e meio que eu comecei a investir da propriedade. Foi na época lá que a gente estava com 700 litros nessa faixa, né? Nas águas até baixava para 500 e tudo, né? Então, há 3 anos e meio que a gente começou essa crescente. Então, assim, acho que chegar em 1.100 hoje parece que tá um pouco travado, né? Então, na verdade, o projeto hoje já poderia estar com 1.500 litros. Enfim, basicamente ter uma outra propriedade e nessa aqui a gente, pelo menos, chegar a fazer outro fiscal de 24 vacas, né? Quem sabe depois mais outro, mas com mais um de 24, a perspectiva é ter em 2 ordenhas 30 de média, quem sabe 32, 33, 34, com ordenha de 12 em 12. Se a gente um dia colocar, né, as 3 ordenhas, eu acho que a gente tem qualidade de rebanho para chegar em 35 de média aí. Esse é o projeto. Então, pelo menos 1.500 aqui, mais 1.500 lá, enfim. Mas o céu é o limite, né? Eu acho que para girar, Daniel, 1.500 litros de leite no familiar é o básico do básico do básico, sabe? Porque uma coisa fundamental é ter vida. Então, aqui, para a gente ter uma vida boa para a gente e para os nossos companheiros que trabalham com a gente, é fundamental ter uma rotatividade, folga interessante. Então, a gente colocou 2 turnos aqui. A gente colocou em dezembro do ano passado. Então, esses 2 turnos deu uma qualidade de vida boa para todo mundo. Só que para rodar os 2 turnos, a gente precisa de 4 funcionários. Então, com 4 funcionários, a gente precisa almejar os 1.500 litros de leite. Por isso que eu te falei que o projeto hoje era para estar em 1.500. Então, assim, não existe projeto que dê certo sem ter qualidade de vida nossa, dos familiares e dos nossos companheiros, sabe? Bem legal. E até falando assim, pessoa que trabalha lá, nos colaboradores mesmo da fazenda, o que você destaca? O que é um tipo de postura, um tipo de profissional que você gostaria que trabalhasse nas suas fazendas, por exemplo? Que tipo de característica você busca? Então, Daniel, esse é um negócio que eu acho que o dono vai definir todo o processo, o profissionalismo do dono e a empatia do dono. Então, a gente tem que ser empático, Daniel, com qualquer pessoa, principalmente com um cara que está todo dia com a gente aqui. Por isso que eu nem falei colaborador, eu falei nosso companheiro. É para dar esse ar mesmo de companheirismo, sabe? Porque a gente tem que entender que esse cara tem sonhos, tem objetivos, talvez sejam distintos do nosso, né? E talvez pelo nível financeiro um pouquinho diferente, mas assim, e se esse cara tem um sonho de crescer e trabalhar em outro lugar, ele é todo o direito dele. A gente não cresceu, não está aumentando a produção, ele também tem direito. Isso é um negócio muito, muito complexo. Então, acho que esse cara que eu vou te falar, Daniel, a gente parte muito da gente, eu gosto muito de enfatizar isso, a gente dá a condição de esse cara vir buscar a gente. Né? Talvez, olha o que eu estou falando, do cara vir buscar a gente, talvez a gente nem precise buscá-lo, se a gente der essa condição de trabalho. E talvez você tenha um plano de carreira definido na propriedade, mesmo lá pequena. Dá para você ter um plano de carreira. Porque esse cara que você me perguntou, eu te garanto que ele vai remunerar a gente, mas muito, muito. Então, ele pode ter um plano de carreira, se ele for crescendo, ele vai aumentando o salário dele. Então, assim, ele pode crescer, ter o sonho dele dentro da própria propriedade. Então, o que são os valores que a gente fala muito de funcionário? Funcionário ter o sentimento de dono. É a coisa que o pessoal sempre quer, né? Como que ele vai ter um sentimento de dono da propriedade se ele não tem algo? Não fisicamente, você vai dar algo, essa bezerra é sua, essa vaca é sua, não. É você dar uma tarefa clara que dê prazer a ele, a tarefa dele cumprir, e ele fala que é dele. Então, por exemplo, aquele setor
do bezerreiro específico, responsabilidade do seu Antônio. Seu Antônio, você vai cobrar o seu Antônio, o desempenho vai ficar maravilhoso, ele vai ter orgulho de qualquer pessoa que vier visitar o bezerreiro mostrar. Essa aqui são os bezerros que eu cuido. Esse aqui é o trabalho que eu faço. Então a bezerra não é dele, mas o sentimento é que a bezerra é dele, que ele está cuidando. É o setor de responsabilidade dele, né? Então, assim, parece simples isso, uma fazenda talvez grande, né? Que é mais claro, definido cada um que está ao seu lugar, mas numa propriedade familiar pequena dá para fazer isso também, com certeza, sabe? Setorizar. Ele vai fazer não só aquilo, vai fazer na propriedade pequena, ele acaba tendo que fazer várias coisas, Daniel, sabe? Mas dá para ele ter aquela parte mais para ele e ele poder dar esse sentimento de pertencimento, sabe? Então, assim, eu acho que o funcionário com sentimento de dono é muito legal. Ele se sentir realizado, pertencente à fazenda. No final, Daniel, eu sempre vou mais jogar a tarefa para a gente, que é dono, do que para o funcionário, sabe? Porque, assim, se a gente pensar no nível de escolaridade, geralmente é um pouco mais baixo que a gente que está coordenando, o gestor. Então, assim, parte sempre da gente, sabe? Mostrar o caminho para essa pessoa. Então, hoje eu vejo muito, a gente está do lado de uma comunidade aqui, é 1,5 quilômetros, então a gente tem bastante funcionário aqui de opção nessa comunidade, e eu vejo, assim, que mão de obra não falta, sabe, Daniel? Tem oferta de mão de obra. E o que é engraçado, o funcionário que era ruim na época lá do meu avô, há 20, 30 anos atrás, talvez hoje ele seja o bom. Que é aquele cara mais tranquilo, ele devagar, pensa para falar, sabe? Então, às vezes, é o cara que vai fazer uma ordenha muito mais bem feita, vai tomar cuidado de não estragar o esfíncter do teto da vaca, ele vai dar o colosso com calma. Então, talvez o cara calmo hoje, que era o ruim de serviço demais há 20 anos atrás, ele é o cara hoje, entendeu? Legal. Então, assim, mudou completamente. Cara, e quando a gente fala assim, por exemplo, você já teve, a gente comentou da sua história aí, você já teve do lado comercial também, né? O técnico comercial. E hoje, provavelmente, você recebe visita aí de outros vendedores também. Então, além de ter trabalhado com vários colegas como vendedores também, como técnicos, consultores, o que você destaca para mim, assim, de pessoas de sucesso? O que elas deveriam fazer? O que elas deveriam evitar, sabe, de fazer para não dar problema com você, por exemplo, como cliente? E eu acho, o Daniel, uma coisa assim que o vendedor deveria colocar na cabeça é que a propriedade rural é exatamente igualzinho uma da cidade. Então, o cara para visitar uma empresa lá e conversar no escritório do supermercado, do cara para vender o produto lá no supermercado, ele tem que marcar, não tem? Com o cara? Ele precisa marcar o horário, senão ele não vai receber. Vou chegar aqui, eu quero conversar com o gerente ali da loja. Não. Liga, marca, agenda tudo certinho, né? Aqui, só porque é a campo, tudo aberto, o cara, vou chegar lá, tá? A porteira ali tá aberta, vou entrar, né? Por isso tem muita gente que põe o cadeadão lá, fica tão puto com o negócio que coloca o cadeado justamente para não entrar. Então, você vê, esse cadeado tá ali não é à toa, é porque todo mundo estava chegando de qualquer maneira, né? Então, assim, tenta primeiro achar uma pessoa conhecida, né? Procura o telefone, procura a permissão, ou ir com uma pessoa conhecida junto, sabe? Então, assim, é muito simples, é só marcar com a pessoa. Muito, muito tranquilo. Um produtor de leite, ele vai ficar apavorado. Eu fico apavorado, agora eu do lado de produtor, né? O cara chegar aqui na hora da ordenha. Esse é o pior terror do produtor, você tá ali na ordenha e o cara chegar, sabe? É o momento que as vacas estão dando o ouro dela pra gente e se alguém estranho chegar, vai virar um desastre, ele ordenha e tudo, enfim. A vaca não vai descer o leite direito. Enfim, marcar o horário. Quando você consegue fazer isso, vai ser sucesso. Ah, mas o cara nunca dá horário. Então você vai ligar para ele 1, 2, 3, 4, manda mensagem. Um dia, de tão insistente que você vai falar, não, esse cara deve ter alguma coisa boa para me falar. Então ele vai deixar você chegar na propriedade. Tem que começar com o pé direito. Então marcar horário, acho que é o mais simples, sabe, o Daniel? Sim. Bem legal. Alguma outra coisa assim que você destaca como
exemplo de pessoas que acabam fazendo um bom trabalho nessa área aí, ou de outra coisa que se deve evitar, além dessa daí? Alguma outra coisa que passa na sua cabeça? Ô, Daniel, a gente tem que entender o que o produtor precisa, sabe? Então, assim, você insistir, né? E acho que isso até, como consultor também, a gente insiste, e o produtor nem viu a necessidade de usar aquilo, sabe? Se você insistir, talvez ele estava próximo de usar, mas até ele fica com pirraça e não usa. Fala, não, eu não quero usar esse negócio, sabe? Então, assim, sem nenhum preconceito, mas assim, a turma da homeopatia, que a gente não sabe se funciona ou não funciona ainda, não sei, é um negócio que tá. Tem muitos dessa turma da homeopatia que chega vendendo um produto milagroso e quer convencer de qualquer maneira, sabe? Inclusive faz contas mirabolantes, sabe, para o produtor. Mas não adianta, talvez não vai ser uma venda recorrente no futuro, enfim, tem vários problemas. Mas não insista nunca, sabe? E quando você cria essa relação de colocar um produto para um cliente que ele enxergou necessidade, provavelmente, se ele enxergar necessidade, que ele vai tentar enxergar o resultado daquilo. A chance de dar resultado é muito grande, sabe? Porque ele enxergou necessidade e ele vai observar o resultado, sabe? Se tem a necessidade. Então, assim, é respeito, é empatia. Novamente, é ter empatia pelo produtor, pelo problema dele, pelo bolso dele, inclusive, que tem que dar retorno, né? Então, assim, basicamente, acho que é isso, Daniel. E fazer o trabalho que agregue valor, né? Porque pela própria história que você comentou aí, de quando você trabalhava na parte comercial e decidiu sair, a grande maioria aí que você fez a proposta continuou, só que te pagando por fora, né? Ou seja, então, isso daí mostra que realmente houve essa empatia, houve essa preocupação com o que era com ele, com o que o produtor precisava, e por isso que deu muito certo, né? Sim, Então, assim, cara, sim. acho que foi bem legal aí. Estamos chegando ao fim aqui. Quero te agradecer mais uma vez, saber se tem alguma outra mensagem que você gostaria de deixar aí. Mas, de antemão, te agradeço muito por ter separado esse tempo, bater um papo comigo aqui. Imagina, Daniel. Eu quero só agradecer mesmo, Daniel, essa parceria que a gente tem. A gente teve lá no início, né, que a gente se conheceu via empresa, e isso continua e vai continuar por muito tempo, tenho certeza, que você também tem um trabalho fantástico, uma genética fantástica lá na sua família, com o seu gado, que é referência. Então, quando você fala assim, onde você tem um gado bom? Eu falo, nossa, o Daniel é 30 anos na minha frente, cara. Se elogiar meu gado, eu fico assim, não, para. Então, eu tô pegando dica com ele, gente, de touro aí e tudo, tô tentando. Quem sabe eu consigo chegar. Se eu chegar em 50% do gado dele, eu tô bem demais. Então, Daniel, obrigado mesmo. Você sabe que tem um carinho especial por você aí e todo o apoio que você dá pra gente. E o que eu falo vamos fazer conta, gente, não só do fluxo de caixa, vamos fazer conta do que a gente tem de patrimônio na propriedade. Tem hora que desanima, mas assim, o investimento é muito alto. Mas a gente vê que, poxa, quando eu comecei, uma vaca boa era R$ 6.000 para a gente comprar, 3 anos e meio atrás. Hoje, uma vaca boa, 15. Você deixa tirar uma vaca por 15 lá na sua propriedade? Não deixa, né, Daniel? Para escolher é quanto, Daniel, na sua propriedade? Não sei. Nem deixa, ele nem vende, entendeu? Não sei. Então, esse que é a história. Então, assim, o nosso capital que a gente tem empatado em rebanho é muito grande. Então, assim, vamos fazer uma reflexão e não desanimar, sabe? Tem muita conta importante, tem muita gente boa fazendo conta aí, tem muito consultor bom. Então, assim, é acreditar na atividade que a margem é apertada para todo mundo. Essa história é comum em qualquer setor. Então, eu sou apaixonado, acredito e estou aqui como produtor porque eu sempre vou, além de ser apaixonado, eu vou acreditar e garanto. Fazendo a coisa certa, Deus dando saúde, eu vou ganhar dinheiro com leite, sempre. Bacana demais. Obrigadão, meu amigo. Mais sucesso ainda para você. Foi ótimo bater esse papo. Te agradeço mais uma vez aí, tá bom? Então tá bom.